Amanhã é o Dia dos Professores, uma profissão fundamental para o desenvolvimento humano, da sociedade, mas nem sempre valorizada como deve. O Brasil tem 2,5 milhões de professores, segundo o Censo da Educação de 2019. Estimativas apontam que até 2040 o país terá falta de 235 mil professores na educação básica. Pois é, e um dos motivos, para essa falta é que os jovens já não se interessam mais pela profissão. Sobre isso eu conversei com o pesquisador e educador Mozart Neves, ex-secretário de Educação de Pernambuco, professor emérito da Universidade Federal daquele estado e titular da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira da USP. O professor é o ponto central para o desenvolvimento de qualquer país que queira ser sustentável, porque é essa figura, o professor, a professora, que desenvolve plenamente as pessoas, ou seja, que prepara as pessoas para esse novo ambiente que nós estamos vivendo, um ambiente disruptivo, um ambiente cada vez mais que vai precisar de qualidades humanas para se viver. Então, o professor, juntamente com a família, é a base para esse desenvolvimento das nossas crianças, dos nossos jovens, e por isso mesmo, Aldo, eu entendo que o professor no Brasil deveria ser muito mais referenciado socialmente. Eu ia lhe perguntar justamente nesse sentido, Apesar desta importância fundamental, na sua opinião, ele recebe o reconhecimento necessário no Brasil? Em termos de legislação, eu entendo até que o país trouxe novos fatos importantes nessas 2 últimas décadas, principalmente com o Fundeb, que vem propiciando uma melhor equidade salarial no Brasil. A questão da lei do piso do professor também foi outro elemento importante para a valorização, mas a percepção da sociedade sobre o papel do professor na sociedade ainda deixa muito a desejar. Eu vou contar um fato muito breve, Aldo, que eu passei na Finlândia. Eu estava num pequeno restaurante certa vez e, de repente, todo mundo fica de pé. Eu, claro, não sabia, fiquei também sem saber o que estava acontecendo. Depois eu chamo o garçom e pergunto, o que foi que aconteceu? Disse, acabou de chegar o professor. Olha, acabou de chegar o professor. Era um professor que é absolutamente admirado, querido pela sociedade, e como uma forma de referenciar esse professor, todos se levantaram no restaurante para cumprimentá-lo. É essa luta que nós precisamos ter para que o professor no Brasil possa ser reconhecido como elemento fundamental, como eu disse, para o desenvolvimento das nossas crianças. Quais são os pontos, na sua opinião, que precisam avançar para esse reconhecimento acontecer? Bom, em primeiro lugar, políticas públicas mais consistentes. E o que é que eu chamo isso? Não é apenas salário. Sim, o professor no Brasil, hoje ainda, ganha 11% a menos do que outros profissionais com a mesma titulação no início da carreira. Com o passar do tempo, esse percentual aumenta, infelizmente, ou seja, o professor passa a ganhar menos em relação a outros profissionais, o que significa dizer que a gente precisa ter um plano de carreira que possa estar associado com o seu desenvolvimento profissional, com a sua formação ao longo da vida. Então, formação com a carreira promissora, isso vai ser fundamental para que os jovens que terminam o ensino médio possam seguir a carreira do magistério. E hoje, Aldo, infelizmente, a larga maioria dos nossos jovens não querem seguir o magistério. Isso é muito ruim para o futuro do Brasil. Mas também precisamos ter escolas mais bem estruturadas, ter um trabalho que possa ajudar, principalmente a esse professor no início de carreira, do ponto de vista de ter uma mentoria, uma orientação. Quando a gente olha, por exemplo, eu estive em Singapura, passei um tempo conhecendo como é a formação naquele país. É um pequeno país, diga-se de passagem, com 5,5 milhões de habitantes. Mas lá, eles cuidam muito no início da carreira desse professor, assim como na Finlândia, que eu citei há pouco. Então, eu acho que precisamos cuidar melhor dos nossos professores, e não é quando ele entra na universidade. Na minha opinião, no Brasil, a gente já deveria olhar para aquele jovem que está no ensino médio ainda e que quer ser professor, e ajudar esse jovem a conquistar esse processo
ainda no ensino médio, articulando a sua formação com a sua futura licenciatura na universidade. Ou seja, olhar esse jovem com muita atenção, com muito cuidado, porque no Brasil, Aldo, a gente tem ainda uma escassez muito grande de professores, principalmente em algumas matérias, como física, química, artes. Então, vamos olhar para o nosso futuro professor com muito carinho e atenção. Finalmente, como as pessoas que nos ouvem, nos assistem, podem contribuir com isso que o senhor está colocando? Seguindo o que diz o próprio artigo 205 da Constituição Federal. Veja, esse artigo ele é muito rico, porque ele diz o seguinte, que é o papel da escola e do Estado, naturalmente, mas das famílias. Então, acho que as famílias precisam participar mais da vida escolar dos seus filhos, né? Apoiando os professores, compreendendo os professores, analisando as dificuldades que muitas vezes eles têm na escola e sendo verdadeiros parceiros na educação dos seus filhos. Então, eu entendo que hoje, infelizmente, os pais estão muito distantes da educação dos seus filhos, estão terceirizando para as escolas. Então, precisamos, os pais, nós, sociedade, estarmos mais próximos da escola, apoiar num trabalho de colaboração e cooperação para que, na prática, o professor possa estar verdadeiramente não só comprometido, mas principalmente ele sabendo que tem o apoio das famílias no processo educacional. Isso é muito importante do ponto de vista do estímulo, do ponto de vista do engajamento do professor com seu desenvolvimento profissional.